Então estamos na terceira e penúltima sessão do curso. E o tema é porque há tantas crises conjugais hoje em dia. Eu depois até mudei o tema, como vocês sabem, mandei uma mensagem que temos feito e mudámos o tema um bocadinho. Porquê? Para vocês perceberem que é mais para jovens, não é para pessoas com crises conjugais. Também seria, mas é sobretudo também porque o público que nós queríamos chegar era sobretudo gente mais nova, que pensassem já que podemos ser felizes para sempre, que nós podemos ser felizes para sempre. E para isso, muitas vezes, para perceber felizes para sempre, é bom que o nosso coração esteja em bom estado. Nós, quando queremos saber se uma pessoa, como vocês sabem, eu sou médico, vinha lá no Cardá, nós às vezes para saber se uma pessoa pode parecer impecável, mas faz um eletrocardiograma e aquilo está tudo estragado lá por dentro. E o eletrocardiograma, por isso está ali o sinal do eletrocardiograma, por acaso vocês não percebem, está ali um coração, e é preciso ir um bocadinho mais a fundo, e perceber como é que está o coração das pessoas, como é que está o nosso coração, para aprender para, sobretudo, não repetir os erros de outros. E o padre, nós podíamos ter dito, então vamos chamar uma pessoa já com muitos anos de casado, para a semana estará cá um casal já com muitos anos de casamento, mas o padre vai falar disto porque ele nem tem namorada, nem nada. Não tem namorado não quer dizer que não tenha, também não vos vou dizer, não vos vou satisfazer a curiosidade, não quer dizer. Por outro lado, o padre conhece muitas pessoas, dá-se conta do coração das pessoas também, conhece muitas pessoas. E depois o padre também, na semana passada eu entrei no hospital, houve uma pessoa que me disse, Sr. Padre, muitos parabéns. Eu olhei para trás, está a dizer, parabéns porquê? Por ser sinal de Deus no mundo. Por nos apontar para o alto. Mas tem razão, é verdade. Portanto, eu sou o sinal de Deus no mundo. E Deus no mundo, quer dizer, Deus é a esperança. Nós temos que ter, todos nós temos um desejo de felicidade. Aliás, esta frase tão conhecida de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um santo do século IV, uma pessoa extraordinária, um filósofo converteu-se ao cristianismo, ao catolicismo. Se forem a faculdades de filosofia clássica, não tem que ser filosofia dentro dos estudos para o sacerdócio, muitos têm que estudar Santo Agostinho, e ele tem esta frase muito conhecida e tantas vezes repetida, que diz assim, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Este é o anseio mais profundo que todas as pessoas têm no seu coração, que é da felicidade completa que não podemos alcançar nesta vida. Mas já podemos tê-la em grande parte nesta vida. Este é o desejo que se vê em tantos livros clássicos e filmes, como aquele que está ali também, este conhecido, que tantos filmes daqueles desenhos animados acabam dizendo e viveram felizes para sempre. Conheceram-se, casaram-se, tiveram filhos e foram felizes para sempre. Esse é o desejo mais profundo do coração humano. E aliás eu penso, como dizia também ao finalizar a primeira sessão, podem entrar, venham aqui, há muitos lugares à frente, como dizia na primeira, que é aquilo que mais realiza uma pessoa, aquilo que mais nos torna felizes, é que o nosso coração esteja cheio. Quer através de uma vocação, como no meu caso ao sacerdócio, quer como na maioria das pessoas, no namoro e depois do casamento. Aquilo que mais realiza uma pessoa não é que vocês sejam grandes engenheiros, futebolistas, bailarinas, cineastas, o que mais realiza é que vocês consigam um amor feliz. Consigam ter, e se calhar podemos ver isto dos nossos pais, que o pai gosta da mãe, que a mãe gosta do pai, de vez em quando discutem, como é evidente, mas que estão realizados na vida familiar. Isto é o que mais enche o coração do homem e eu penso que é isso que também que vos traz aqui. Como é que eu hei de conseguir, visto que, infelizmente, nem sempre é o que sucede. Basta olhar para aqui, isto são dados estatísticos aqui, neste país, à beira-mar plantado, em Portugal, que são dados um pouco assustadores. Em 1960, havia 1,1% de divórcios por 100 casamentos. Em 2017, que são os últimos dados, eu estou completamente atual, mas são os últimos dados que temos 64% de divórcios. Por cada 100 casamentos, 64%, que é uma coisa impressionante. Está a descer um bocadinho, se calhar, mas pode ser porque já não haja mais ninguém para divorciar-se. É só por essa razão, não sei se é isso. Mesmo quando tudo parecia perfeito, quando as pessoas se casaram cheias de... Quando ninguém podia imaginar que aquilo de alguma coisa ia correr mal, quando os dois estavam loucamente apaixonados, depois, infelizmente, tantas vezes, isto aconteceu. E esta sessão é para vos animar, nós podemos viver felizes para sempre.
Isto não é sempre assim. Esta história não tem que ser sempre assim, de maneira nenhuma. Aliás, está aqui uma notícia do Público também, por cada 100 casamentos, há 70 divórcios em Portugal. Lamentável. E vocês veem aqui estas imagens recentes da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Quem podia imaginar que esta catedral gótica ia arder aqui há uns meses atrás? Em Paris, nós estamos a falar de um país subdesenvolvido, em África. Em Paris isto aconteceu. Quem podia imaginar às vezes que aquele casamento tão feliz, aquele copo de água maravilhoso, aquela lua de mel numa ilha extraordinária, como é que aquilo acabou tudo passado? 1 mês, 2 meses, 10 meses ou antes, porque, como diz o Instituto de Estatística, diz assim, as mulheres divorciam-se em média aos 44 anos e os homens aos 46 anos. Pronto, não é? E é lamentável, é uma tristeza que isto aconteça. E, portanto, nós sabemos, infelizmente, ao contrário daquele filme, daquele livro que vos mostrava antes, muitos não viveram felizes para sempre. E mesmo aquilo quando dizem, ele tem direito à felicidade, separou-se, casou-se com outra, eu penso, já é um sucedâneo de felicidade, aquilo não é a mesma coisa, e os filhos das pessoas divorciadas, não estou a condenar ninguém, como é evidente, notam que é uma pena que isto aconteça. E, portanto, estamos numa situação de emergência social, como vem ali escrita, que é preciso resolver, que é preciso, como na medicina, tantas vezes, e por esses cursos também está aqui, prevenir, porque na medicina a melhor coisa é a prevenção. Porque tratar, muitas vezes nós podemos prevenir um cancro, quando diagnosticamos mesmo no início. Tratar, às vezes, não é nada fácil. Mas ao mesmo tempo eu gostava que vocês olhassem, porque é um bocadinho triste olhar para aquelas estatísticas e podia nos assustar até. Mas então isto de casar, e é o que acontece em tantas pessoas novas que não querem casar. Juntam-se, não se casam, têm medo de confiar no outro, até têm medo às vezes de uma pequena discussão no casamento, não vá ser que ele saia a porta fora de casa. Isto também cria uma certa situação de insegurança dentro das relações entre os homens, que é uma pena, que é lamentável. Mas acontece. Mas nós temos que olhar também, quando olhamos para o copo meio cheio e copo meio vazio. Afinal de contas, se há 70 divórcios, há 30 que estão fiéis, que continuam. É possível. Há muita gente e nós conhecemos, certamente vocês conhecem nos vossos meios, muitas pessoas que são felizes para dizer, muitas pessoas com a felicidade possível nesta terra que estão casados há 25, 50 anos. Eu gosto imenso de ser convidado para celebrar as bodas de prata e bodas de ouro. É mais bonito até que um casamento. Porque é um sinal de que é possível a felicidade no casamento. E infelizmente, às vezes, o que diz as revistas sociais, as capas das revistas sociais, é caras bonitas, aquelas atrizes de cinema todas bonitas, aquilo passa depois, aquela lindeza toda passa. E eles todos contentes, e infelizmente, se calhar as mesmas pessoas daí a 10 anos estão todos divorciados, quase todos, que é lamentável, é uma vergonha. E é preciso nós refletirmos acerca do que não está bem para não repetir os erros que outros cometeram. É preciso, eu gostava de vos ajudar a perceber e ir um pouco às raízes do problema dentro daquilo que é possível numa sessão de 1 hora no máximo. É preciso aquilo que o Padre Francisco dizia em algumas circunstâncias, nós, como vocês jovens, católicos, o Papa diz, nós não podemos estar à varanda de um prédio, a olhar cá para baixo, para o mundo, a ver as coisas acontecerem à nossa volta. Nós temos que ser protagonistas do mundo. Temos que atuar no mundo, transformar e, sobretudo, devemos ser protagonistas da nossa própria vida. Não devemos deixar que sejam os outros a conduzir os acontecimentos, mas nós temos todas as condições, fazemos nós. E, portanto, pensem, esta é a ideia principal que eu queria transmitir hoje, que é, vale a pena acreditar numa felicidade para sempre. Vale a pena acreditar, porque é verdadeira, que se pode casar para sempre e ser feliz. Esta é a principal. Portanto, a vida não é determinística, não tem que acontecer mal desta forma. Nós somos livres para as coisas boas, ou seja, podemos fazer o bem. Nós temos a capacidade de orientar a nossa própria vida. Os sonhos que temos de juventude, de casar, ser feliz, por exemplo, podem tornar-se realidade. Não temos que ser fruto de uma sociedade, numa civilização, como mostrava no slide anterior, está a ruir em grande parte, mas nós temos os meios, até como católicos, aqueles que são católicos aqui, na Igreja têm os meios para vos ajudar a construir uma vida sólida, feliz e para sempre, mesmo tratando-se de uma situação de emergência social.
É possível acabar assim. Eu achei graça esta fotografia que vi na internet. Este casal tem graça, aquelas rugas, mas é um casal bonito. Podia ter mais dentes, coitada. Mas tem engraçado, são muito mais felizes. Às vezes nós olhamos para um parzinho de namorados ali na rua, ou passamos ali no, sei lá, qualquer. Aquilo é uma vergonha, ali parece todos apaixonados, não sei quantos, todos agarradinhos um ao outro, mas aquilo, quando nós vemos aquilo daqui a um ano, habitualmente acabou, no máximo. Mas quando nós vemos uma mulher destas ao lado da cama do hospital do seu marido doente, ali há amor verdadeiro, que há sacrifício. E aquilo que dói é verdadeiro. E o amor requer sacrifício. Portanto, como me dizem os comboios, tantas vezes, atenção, pare, escute, olhe. Parar, nós temos que refletir. Hoje em dia não querem que os jovens pensem, que as pessoas pensem. Parar. É o que estamos a fazer, parar, escutar a mim, neste caso, escutar o nosso coração, porque o nosso coração nós temos essa sede de felicidade e as receitas para olhar à nossa volta, olhar para quem nos pode ajudar. Eu gostava agora, vocês vão ter um intervalo de 20 minutos. É um filme. Eu gostei imenso deste filme. Vocês poderiam dizer, eu vim aqui para ouvir um sacerdote, agora vamos pôr um filme. Tá, pode ser que seja melhor. Eu acho que vai ser melhor, certamente. É um filme que eu gostei imenso, sobre o perdão. Tem vários episódios. É uma história de cowboys. E acaba com um duelo. E o guionista diz assim, não, isto não pode acabar assim. Precisa acabar da maneira. Precisa acabar com um perdão. E mostra 6 testemunhos. E um dos testemunhos, que foi o que eu escolhi, que vamos ver agora, é um filme que está infelizmente não está em português, mas tem legendas em espanhol que eu vi. Percebe-se facilmente que o argumento do filme eles vão casar, ou melhor, é um casamento que acaba e depois se reconstitui. É bonito o filme, não é? Não é preciso chorar tanto. Há aqui muitas meninas a chorar muito. Eu olhei para trás. Mas pronto, o filme penso que é bonito, poderíamos ficar aqui, podia ser só a partir daqui, podíamos desenrolar o resto da minha apresentação, mas depois seria mais complicado. Mas vemos aqui uma lua de mel extraordinária, prolongada, uma sensação plena de felicidade. Mas não há diálogo sobre as questões essenciais, eles não falavam um com o outro. E surgem as primeiras dificuldades. A incapacidade, ela diz, para enfrentar a cruz. Tu não tens por que sofrer, diz ela. Não nos preparámos para sofrer, pensámos que tudo era perfeito. O sentimentalismo está aqui, é outro problema do namoro. Só o coração, pensar na pessoa humana apenas com coração apenas. E dizia, sinto desamor, sinto falta de amor, como se nós fôssemos só fruto dos nossos sentimentos, das nossas inclinações. Depois a procura da felicidade, procurar a felicidade, mas uma felicidade egoísta, relativista, fora da verdade, não sei a verdade, que ela estava casada. O egoísmo, a super mulher, a cegueira. Ela dizia, era como uma roca, como uma rocha. Não era capaz de ver o problema que estava a acontecer. De repente, acontece aquela surpresa. E não foi de repente, se formos a ver. Aquelas cedências, pouco a pouco. Os cursos que vai fazer, o café com o amigo, e depois é o outro café, e depois já toca na mão, e depois enamora-se, evidentemente. E aquele casamento que era para sempre, porque o marido sempre achou no trabalho, cada um nas suas coisas, acabou. Isto podia ser uma história que acontecia poucas vezes, mas nós vimos antes, por cada 100 casamentos, 70 divórcios, a história é muitas vezes parecida. E é bom pensar, saber o que é que acontece para evitar os mesmos erros. E a solução deste caso foi o perdão, é Deus Nosso Senhor. E é verdade, nós estamos aqui num curso também, o namoro cristão, é Jesus Cristo. Não é a única solução, é possível o amor de um homem para a mulher para sempre, é possível, uma pessoa sem fé, mas é mais fácil com o Nosso Senhor. E Jesus, há uma parábola muito bonita que lembrei, que é a parábola do semeador. Penso que vocês conhecem. O semeador, nós não estamos tão habituados, nós já vamos comprar as coisas já feitas ao supermercado. Mas antes do pão lá chegar, houve uma semente que caiu na terra. E Jesus disse, quando o homem ouve a palavra do reino e não compreende, chega ao maligno e apodera-se do que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira do caminho. Depois há aquela semente que cai em terreno pedregoso, é o que ouve a palavra, de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Vem a perseguição, a tribulação, e não dá fruto. E depois há o que recebeu a semente entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, o sufoco com a palavra,
por isso não produz fruto. E há outro que recebeu a semente em boa terra, e é o que ouve a palavra, a compreende, e esse dá fruto, ora 100, ora 60, ora 30. E nós todos queremos ser felizes, plenamente felizes, queremos dar muito fruto. E aqui está, naquilo que Jesus diz, e Jesus diz tantas coisas tão boas para cada um de nós, está algumas das questões que eu gostava que agora esta segunda parte da minha apresentação tem 3 tópicos só. Temos que pensar, é preciso esperar, amadurecer no amor e acreditar. Pensar, esperar, acreditar. Pensar. Escutai a parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não compreende. E nós às vezes não compreendemos e não queremos compreender. E vamos para os vídeos e passamos vamos para a faculdade, vamos para a faculdade, depois vamos para ver um vídeo, veem televisões, veem séries. Pensem. Temos que pensar. Vocês estudam 5 anos, um curso, 3, 4, 5, 6 anos. Pensem na vossa vida. Pensem como é que podem ser felizes. Pensem em Nosso Senhor. E é preciso pensar nos problemas da cultura moderna. Aqui há um Bordal 2, não sei se conhecem aqui por Lisboa, há vários. A cultura moderna tem coisas extraordinárias. Eu gosto imenso disto, aquele coelho, acho uma coisa extraordinária. Uma coisa feito com latas, um ferro velho, é uma coisa extraordinária. E não há dúvida nenhuma que a cultura em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, é extraordinária. Tem coisas espetaculares que não existiam antigamente. Tem coisas muito boas, mas tem muitos problemas. E que nós temos que saber identificar para não nos deixarmos enfrascar, para que não nos aconteçam connosco aquilo que aconteceu com outros. É uma sociedade em que vivemos agora super relativista, em que se perdeu o sentido da verdade. Mesmo sem se dar conta, para alguns a verdade é só o que nós experimentamos. Eu acredito que aqui está uma mesa. Eu acredito que aqui está uma pessoa, porque vos vejo, porque sou capaz de tocar. Eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus, eu não toco em Deus. Eu não acredito que é possível ter sentimentos profundos ou convicções profundas porque eu não as toco com as nossas mãos. Nós temos que experimentar. Em primeiro lugar, podemos experimentar também nas pessoas em quem nós confiamos, em quem nós conhecemos, nos santos até. Depois é uma sociedade subjetivista, que é mais ou menos a mesma coisa. Nada é objetivo, é tudo relativo, ao fim e ao cabo. Isto leva também ao indiferentismo religioso. Tanto faz ser católico, como protestante, como muçulmano, como budista, como fazer umas coisas de yoga. Eu sou ateu, tanto te dá. Hedonista, sempre à procura do prazer à flor da pele. O prazer epidérmico, até no namoro. Não é capaz, como dizia aquela senhora, não era capaz de aguentar o sofrimento. E a vida tem sofrimento. Mais tarde, ou mais, e também no amor, também tem sofrimento. Depois é uma sociedade em que há um enorme desprezo pelos argumentos da autoridade. Se é o pai que diz, nem quer saber. Se é a mãe que diz, ainda menos. Se é o professor que diz, há muito isto. Acontece muito isto. E é importante nós termos pessoas em quem confiamos. O padre, o pai, um avô, em quem confiamos e que nos podem apontar. Por exemplo, se um pai ou uma mãe disserem assim, que não gostam muito do vosso namorado, ou da namorada, atenção. Eles sabem mais, eles conhecem-nos muito bem, atenção. Outra coisa é que tenham que explicar um bocadinho, ou levar mais vezes a cara, atenção. A cultura da imagem, também refletida também no vídeo, a superficialidade, não aprofundar, a dificuldade por lutar por ideais, destes ideais que valham a pena, e um enorme medo que existe atualmente aos compromissos definitivos. E nós temos que ter a sabedoria, na Bíblia fala-se a sabedoria do rei Salomão. Ir fundo. O que é que nós podemos dizer? O que é que tu gostarias que dissessem de ti? Por exemplo, podemos pensar no teu funeral. Isso é um bocado forte, não é? Quando tu morresses com 80 anos, ou com 90, ou com 100, seja lá quanto for, o que é que tu gostavas de ter feito para dizer que a tua vida valeu a pena ser vivida? Gostavas ser uma avó, ou até bisavó com não sei quantos filhos, netos, os filhos bem casados. Gostavas de ter tido um curso superior, então, se aos 80 anos querias ter, por exemplo, vou dizer, a minha avó tem 98 anos, está viva ainda, 99, vai fazer 100 anos. Tem 13 filhos, 43 netos, 82 bisnetos e um trisneto. Não é exemplo assim, não vou dizer, é uma espécie rara. Pronto, acontece. Mas para que ela tenha tido estes netos todos, estes filhos todos, esta felicidade que tem ainda,
Ela não pode ter começado a pensar, construir a sua vida aos 50 anos. Uma pessoa que aos 80 anos quer ser avó, tem que pensar, se calhar aos 30 anos, no máximo, tem que ter um filho. Para isso tem que estar casada, em princípio. Então é preciso começar a apontar para o casamento a partir dos 20 e tal, ou um bocadinho antes até, para acertar a sério, pode ser que não seja a primeira. E se queres ser engenheiro ou tirar um curso superior, tem que estudar antes. Nós não podemos pensar, aos 40 eu resolvo isto assim de repente. É preciso olhar para trás. Se eu gostava de chegar a esta meta aos 80 anos, o que é que eu gostava de ter feito? Mais ou menos, em linhas gerais, aos 70, aos 50, aos 40. Não penses que se agora és muito preguiçoso ou muito preguiçoso, aos 30 vais ser diferente. Vais ser ainda mais preguiçoso se não mudares. Costuma ser assim. E isto é muito importante, saber olhar para trás. Não adiar as decisões, não pensar que tudo muda com a idade. Tens a tua vida nas tuas mãos. Pensa nisto porque é um aspecto importante. O Papa Bento XVI dizia, a primeira chave do amor era, dizia eu, pensar. A segunda, gostava de dizer, é esperar. O Papa diz assim, numa mensagem para os jovens, na Jornada Mundial da Juventude, aprender a amar-se como casal, como namorados também, é um caminho maravilhoso. Extraordinário. Para quem está apaixonado sabe que isso é assim. Que, contudo, exige um tirocínio, uma luta. Uma luta e uma experiência empenhativo. Empenhativo significa esforço. É um tempo de expectativa, de sonhos, de preparação que deve ser vivido na castidade. Na castidade dos gestos e das palavras. Isto permite amadurecer no amor, na solicitude e nas atenções ao outro. Ajuda a exercer o domínio de si, dominar-se, a desenvolver o respeito do outro. Características do verdadeiro amor que não procura em primeiro lugar a própria satisfação, mas nem o seu bem-estar, mas o do outro. Por isso é muito importante a formação. Formação humana também, espiritual também. Desenvolver as virtudes, a capacidade de esforço, de resiliência, de rigidez, o esforço continuado, ensinar a pôr meios, sermos generosos também na dar e para os outros, a capacidade de compromissos pequenos para depois sermos capazes de um compromisso definitivo mais à frente, que vai unido também a um conceito verdadeiro de liberdade, porque às vezes há pessoas que pensam, eu para ser livre não me posso comprometer. E é um disparate, já se falou isto na primeira sessão. A capacidade também de saber esperar e para amar também, muito importante, a castidade. Lutar contra a invasão enorme que existe atualmente da pornografia. Estraga os casamentos, estraga o vosso coração. Muita atenção, não tenham curiosidade, não vão ver essas coisas e se vão, deixem de ver essas coisas. Não estar presos a sensações fugazes e passageiras, a estímulos contínuos do telemóvel. Isto é desafiante, é importante. Evitar também as ocasiões que podem dar a asneira. Por exemplo, no caso de um namoro, se vocês estão a namorar, têm que ser fiéis. Têm que ser fiéis um ao outro também. Não vão ser só fiéis. É uma pena, e já tenho visto às vezes, que rapaz e rapariga vão fazer Erasmus e acabam o namoro antes do Erasmus. Depois cada um fazer o que quiser e depois já recomeçamos. Isto não está certo. E às vezes ainda é pior, se calhar não sei se é pior, o que é melhor, não acaba, mas cada um faz aquilo que lhe apetecia, faz ali um intervalo. Nós temos que saber esperar. Aquilo, vocês sabem muito bem que é aquilo. O que é que são aqueles repousados? Estão ali, não sabem? O marshmallow. Houve uma vez uma experiência em Stanford que eu li há pouco tempo num livro que achei graça, de um professor da Universidade de Stanford dos anos 60 do século passado, que realizou uma experiência com crianças de 4 anos. E a experiência era a seguinte. Deixavam à frente de uma criança de 4 anos o marshmallow. Nem sei bem dizer, não acho graça nenhuma, isto acho super enjoativo, mas há quem goste. Mas pronto, e uma criança tinha 4 anos, deixava o marshmallow e ao lado, deixava o outro. Deixava o outro marshmallow. E dizia-lhes assim, que podiam comer o primeiro e podiam comer o outro quando quisessem, mas se conseguissem esperar 20 minutos sem comer o seguinte, ele dava-lhes outros 2 marshmallows. Ele verificou nessa experiência, que achou engraçado, que o dilema era enorme, era comer o doce imediatamente ou esperar para no fim receber mais. Muitos conseguiam esperar, outros não. E aquele professor, Mitchell, acompanhou aquelas crianças durante muitos anos e descobriu que aqueles que tinham sabido esperar na tenra idade, de 4 anos, sabiam esperar também mais tarde e gozavam de uma vida mais bem-sucedida no casamento, no trabalho, melhor remunerado, tinham menos problemas com o álcool, com droga, com sexualidade. E não é de surpreender que as coisas sejam assim. Com efeito, quem sabe viver sem buscar que as coisas
imediatamente ter a recompensa que lhe é devida, saberá gerir muito melhor a sua vida, conseguirá investir inteligentemente os seus talentos e as suas energias. Isto não é um estudo católico de maneira nenhuma. Saber esperar. Não, e para saber esperar também, podia continuar com algumas análises dessa experiência, é preciso também no namoro, por exemplo, o Papa também tem dito, e a doutrina da Igreja diz, é preciso esperar. Não podemos, na castidade, no namoro não é preciso, temos que vencer a curiosidade. Há coisas que é para casar, para namorados, outras que é para aqueles que estão casados. Isto podíamos levar mais longe, não é este o tema da conferência, saber esperar, não levar, e como é que nós podemos evitar fazer coisas que, segundo a doutrina da Igreja e a verdade do nosso coração, estão para ser feitas só dentro do casamento. Porque o sexo é sagrado. E porquê que é sagrado? Porque está orientado à vida que é sagrada. Mas para isso é preciso evitar as ocasiões de não levar as coisas ao precipício. Eu vou-vos mostrar agora um vídeo, agora são 5 minutos, breve, que vocês se calhar conhecem da Tula, que é um casal, este e o Jason e a Kristalina Everett, dão conferências muito bonitas, este tem 5 minutos, é o último vídeo, 2, que vos vou mostrar. To get started, I need a guy volunteer from the audience. I need a big guy, big. Okay, you're pretty big. Okay, come on down. Yeah, that'll work. Come on down. Give him a hand. Come on up here. There you go. Now, what's your name? Luke. Good to meet you, Luke. Everybody say hi, Luke. Hi, Luke. Now, Luke, do you know what the talk is on today? It's on chastity. Yeah, I'd say it's a sex talk today. So, since this is a sex talk, we've got to cover certain issues like how far it's too far to go with a girl on a date, and stuff like that. So, what Luke and I are going to do is he and I are actually going to show you guys how far is too far to go on a date, okay? Now, and in order to do this, I'm going to be the guy, Luke is going to be the girl, okay? Now, Luke's not a very pretty girl, but that's okay. That's a good thing. That's a good thing. But we can change that. So we'll get Luke prettied up a little bit. So why don't you throw this on? There you go. That's the front. It's a little nappy. You'll be pretty. There you go. That's frightening. Now, I've actually never dated anyone named Luke before, so we're gonna give you a name change, and your name is gonna be Shanae, okay? So now, Shanae and I, we decide to go for a date. So we go for a date at the Grand Canyon, like right here. And I start thinking to myself, well, how far do you think I get my beloved Shanae to the edge of the Grand Canyon without actually throwing him off the Grand Canyon? Him, her, it, whatever. But there's only one way we can find out how far we can get to that edge. So I've got to pick you up into my arms, okay? All right, so hold on to this. Hold on to me. Hold on tight. Hold on, Mike. Now, how far can we get to the edge? Can we go further? That's far enough. Okay. All right. Take a seat. Give him a hand. Good job, Luke. Thank you, bud. Good man. Now, what's the point of that whole deal? Point of that is basically this, that none of us guys would take a girl who we love to a dangerous place and say, well, how close can I get to killing her? Usually we don't ask. But when I was in high school, we'd always ask in our relationship, well, how far can you go? I mean, should we do this together? Should we do that together? And I went to a big Catholic high school, and we'd always bug the religion teacher about it. Well, how far can you go with a girl? Can you do this on a date? Can you do that on a date? And we'd really bug him on it. So one day, he pulls me aside out of class. And he's like, Jason, I know what you're doing on your dates. And I'm like, uh-oh. And he says, Jason, you need to start bringing Jesus with you on your dates. And I'm like, okay, And he's like, no, Jason, it'd be fun. You can go to dinner and Jesus is there, and you go to the ball game and Jesus is there, and you drive home and Jesus is right there in the car. He's in the back seat. And I was like, well, don't you think it would get a little crowded? And he's like, what do you mean? And I go, all 3 of us in the back seat. He's like, that's not funny, Jason, He's like, you need to be in the front seat. Jesus in the back seat. So I was like, fine. God can come on my date. I figure God could come to dinner. God could come to the ball game. Then we get home to the girl's house. It's time to say goodnight. The parents aren't home. So it would be like, Jesus, why don't you just kick it here in the car for 30 minutes, just
basically saying, if only I can keep the author of love out of my love life, then I'm going to have some freedom. Then I'm going to get some real romance. Because I thought that God was the rival to love. That if you want real love, real freedom, real romance, you have to keep God out of the picture. I didn't realize that he actually has a plan for our love lives. And in high school, they'd give us the sex talk. But every time they gave us a sex talk, all it was about was like guilt or fear. They'd get up there and they'd be like, sex is bad, sex is dirty. Or they'd be like, you're gonna die, sex is gonna kill you, And they'd try to scare the pants off you, or pants back onto you if that be the case. But it was all about fear. All they tried to do is scare us. They'd sit you down and they'd talk to you about gonorrhea, but they never sat us down and said, now here's the difference between love and lust. Here's how you know when you really love a girl, and here's how you know when you're getting used. They never made that stuff clear to us. So I remember I was in high school, I hooked up with this one girl, and we were doing all sorts of stuff, and she stops me. And she's like, Jason, you're not going to leave me like the other guys, are you? And I was like, no. And she's like, oh, you're so sweet. And I was like, okay, all right, anyway. And whatever. And we did different things. Then we came up to that line, and I had to ask myself, okay, should I lose my virginity to this girl? And I thought, well, do I love her? And I thought, well, I've known her for 3 days. I'm like, this is love. And I could hear in the back of my heart this voice that just said, Jason, this gift is not for her. That gift is for your bride. Please wait for her. And we cooled things down. We went our separate ways. I hooked up with another girl, came right up the line, and then the same voice, Jason, this gift is not for her. That gift is for my bride. Please wait for her. And we cooled things off. And so to this day, I'm still a virgin and I'm as happy as can be. And most people think that by the time you get in your 20s, like I'm going to die of virginity or something. I'm going to start having like virginity conniption fits or something. Like I'll start foaming at the mouth from virginity and, I'll explode and die here. Luke will be like, whoa, what happened to the sex guy? And you're like, oh, you didn't hear? He was a virgin. That'll kill you. Forget about it. The virginity. Ok. Se quiserem, podem ver mais vídeos dele, que têm muita graça. Vale a pena que, se quiserem, porque são muito... aliás, esta conferência tem 1 hora, é muito engraçada. Última chave, e com isto já estou a terminar, última chave do amor, portanto, pensar, saber esperar e acreditar. Falava antes, faz da tua vida um sonho e o teu sonho uma realidade. Este é o livro do Príncipezinho, de Saint-Exupéry. Penso que vocês muitos terão lido esta história tão bonita deste escritor francês que foi piloto de guerra, piloto de aviação e depois morreu mesmo num acidente de aviação. E ele realmente ajuda-nos a pensar, nós temos que acreditar. Nós podemos lá chegar, nós podemos ser felizes como tantos foram felizes. Isto ajuda-nos a acreditar na pessoa com quem vocês namorarem, mas também acreditar em Deus, acreditar, confiar em Deus. O Papa João Paulo II dizia, muitas vezes, família que reza unida permanece unida. Por exemplo, no namoro, como ele dizia, levar sempre Deus, levar sempre Nosso Senhor. Rezar um com o outro, ser capazes de olhar um para o outro, um olhar sincero para a vida. A Eucaristia, naquele filme que vimos antes, tirou-lhe a venda dos olhos. Deus tirou-lhe a venda dos olhos, quando ela percebeu que não podia comungar. E é preciso que nós tenhamos a olhar para Nosso Senhor, acreditar, ter fé, porque o manual de instruções para a felicidade não está, por assim, não está dentro, ou melhor, não somos nós que o inventamos. Eu não sou feliz se eu fizer aquilo que me apetece fazer. Não sou eu que determino as regras do jogo de uma vida feliz. Não sou eu que determino que para ser amigo de outra pessoa, eu sou amigo de outra pessoa se eu lhe der todos os dias 5 euros e uns gelados de vez em quando. Não, isso não é amizade. A amizade constrói-se de outra forma, corresponde à amizade, à felicidade, os grandes ideais estão dentro do nosso coração, inscritos por Deus no nosso coração. Vale a pena conhecê-los e segui-los. Pensar, dizia, acreditar, esperar, acreditar. E lembra, esta é também a frase de Saint-Exupéry, amar não olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Nessa direção do sonho, aquilo que vocês imaginaram que gostavam de ser, de felizes realmente, e têm que saber olhar juntos. Porque se olham para dentro, olham só para si próprio, a coisa habitualmente ou nunca funciona. Muito bem. É o que eu vos tenho a dizer hoje. Se tiverem alguma questão,
Já estamos assim, um bocadinho em cima da hora. Eu tinha pensado acabar um bocadinho, mas se alguém quiser fazer alguma questão, se eu souber a responder, vamos ter 5 minutos no máximo de questões. Também não se assustem. Diz lá, Henrique. Há aqui um microfone, mas se falar só. Tazinha, despacha-te. Obrigado, Padre Miguel. Estou a fazer esta pergunta porque o Padre Rodrigo encomendou, não é porque eu quisesse mesmo. Muito obrigado. A sua palestra foi esclarecedora e agradecer-lhe, em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, queria-lhe perguntar, queria-lhe pedir, na verdade, se nos conseguia dar, a nós jovens casais e nós pessoas com vocação ao matrimónio, testemunhos de casais casados há muito tempo, que partilhem nas pequeninas coisas a sua vida íntima com Deus. Ou seja, que também demonstrem um ao outro o carinho que têm, o amor que têm a Deus na oração em conjunto, por exemplo, ou rezar o terço todos os dias, ir à missa. Essas pequenas coisas que fazem a nossa relação com Deus ser maior, e como é que isso também se reflete na relação ao outro e na entrega ao outro. Vocês tiveram um bom testemunho neste vídeo que vimos, não é? Que ele rezava a força da oração. Acho que é muito importante rezar sempre juntos. Na semana passada, eu não pude estar, mas eu depois já ouvi o áudio da semana passada e já conheço muito bem o Filipe e a Maria. Eles deram um testemunho muito bonito da oração, os que estavam cá. Ou estavas ou não? A propósito de testemunhos, se vocês quiserem, o Henrique, ainda por cima, andou a dizer, podem ver o testemunho dele também. O Henrique, apesar de não parecer, era um comunista empedernido até há um ano, que em vez de celebrar o 25 de dezembro, dia de Natal, festejava o 25 de abril lá em casa. É ou não é verdade? E que se converteu ao catolicismo. E agora até missa diária, nada. E até já tem uma namorada católica e tudo. E, portanto, está aqui a aprender como é que se namora catolicamente para se dar. Não é isso. Portanto, vejam o vídeo, se quer, que está muito bem. Está no site do Opus Dei, está lá um vídeo, como é que é, do comunismo ao cristianismo. É uma coisa assim do género, mas é mais ou menos por aí. Henrique, dedicas-te à pintura? Não, pintura não. Teatro, canto, essas coisas, não é? E, portanto, eu acho que o testemunho que tiveram no vídeo, o testemunho da semana passada, o testemunho da próxima semana virá alguns conhecem, se calhar o padre Tiago Fonseca, que é o padre da Ericeira, bem os pais dele, que eu conheço muito bem, também é o padre Tiago, também eu conheço há muito tempo, tem 7 filhos, e deram um testemunho de um casal mais maduro, também a ideia, um casal que já passou por mais fases. O tema é como prevenir, como tratar as crises conjugais, mas também no namoro, não é? Como é que nós podemos. Problemas sempre há, mas que às vezes o que não sabemos, e infelizmente não se sabe mesmo quais são os remédios. E vão dar assim um testemunho, portanto, com esses testemunhos acho que é suficiente. Mais alguma pergunta? Olá, o meu nome é André e eu tenho uma dúvida sobre o filme que estávamos a ver, porque começa com o jornalista, vamos dizer assim, a chegar no meio daquela discussão entre aquele casal e depois diz que vai buscar alguém que vai tratar do assunto. Nós não vimos esse desfecho. Quem é que realmente foi lá? Foi o casal que deu aquele testemunho? Será que podia nos revelar isso? O filme, isso é difícil, porque o filme é este, que eu vi, gostei imenso, vi no verão, comprei, mas só está em espanhol ou em inglês, e não conseguia, mas agora estão a fazê-lo em português também. E é uma história de cowboys. Começa o filme com uma história de cowboys, vocês viram aliás o ar de cowboys no início, e acaba com um duelo, como é muito típico, e o guionista, que é o tal entrevistador, que é quem faz o filme, é o realizador deste filme, diz, não, isto não pode acabar assim, não pode acabar com sangue. E é preciso buscar um final feliz. Então arranja 6 episódios, que é, por exemplo, na tragédia do Ruanda, onde em 3 meses mataram 800 mil pessoas, e não foi assim há tanto tempo, na droga, no problema da droga na Colômbia, e este também. E vai procurar sempre um final feliz, que a história seja uma história de perdão, e de exemplifica cá 3. Quem é que vai? E ele vai à procura desses casos. Um no Ruanda, outro aqui, outro na Colômbia, e eu gostei deste, achei que podia ser ilustrativo. É ele próprio. É Deus que vai ajudar, está bem? Vejam o filme. Mais alguma pergunta? Ou vamos embora? 1, 2, 3. Então pronto, muito obrigado. Espero que tenham aprendido algumas coisas. Para a semana temos a última sessão. Penso que o testemunha, sobretudo eu conheço a mãe do Tiago, o Henrique também, são pessoas que falam habitualmente muito bem, podem-nos transmitir uma bonita e boa experiência de vida. Então até para a semana, se vocês quiserem. Rezo para vocês todos.